menos. Então eu coloquei para vocês nessa lâmina assim, tudo começou no século VI depois de Cristo. Antes do Maomé, essa região da Arábia Saudita, ela era composta de grupos de nômades e de pessoas em sua maioria politeístas, que acreditavam em vários deuses. Esses grupos viviam em clãs, tribos, e geralmente a tribo ela se considerava família, somente o clã e essa tribo. Então havia muitas guerras internas, principalmente através aí de saques de mercadoria, isso antes do Maomé. Tá? O Maomé ele vai nascer em Meca, na Arábia Saudita. Hoje existe uma dúvida se ele nasceu no ano de 570 ou 571 da era cristã. Então, só para lembrar vocês, é quase 600 anos depois de Jesus Cristo, tá? Então ele vai nascer entre os anos de 570 ou 571, ainda nós não temos certeza. Pois não. Então nós não temos ainda certeza quando Maomé nasceu, a data correta do nascimento dele. O Maomé, o nome dele é um nome enorme, então nós do Brasil, da língua portuguesa, chamamos ele de Maomé. Os muçulmanos chamam de Mohammed ou de profeta. O nome dele completo de nascimento está aqui. Deixa eu só atendendo esse pessoal que está entrando. Um instante. Então o nome dele completo é isso aqui. Abu Qasim Mohammed ibn Abdallah ibn Abda Mattalub ibn Shahin. Shahin já é a família dele, tá? É a família dele. Então esse é um nome muito grande, nós não precisamos prender esse nome, vamos chamar ele de Maomé ou de Muhammad, que também é muito comum. Quando ele nasceu, o pai dele já tinha falecido, ele nasceu órfão de pai. Com 6 anos de idade a mãe dele veio também a falecer. E ele vai ser então aí assumido pelo tio dele. Daqui a pouco eu vou falar do tio dele para vocês. A família do Maomé é uma família de um clã que nós chamamos aí de clã dos Hashimitas, que na verdade é também conhecido como Banu Hashim. Por isso que o sobrenome dele lá na frente, ó, vocês estão vendo aqui, é Hashim. Tá? Banu Hashim é o nome do clã dele. É um grupo, vamos dizer assim, é a ala pobre de um grupo chamado de Coraxitas. Os Coraxitas é um clã, na época do Maomé era um clã famoso, que tomava conta da Kaaba. Kaaba era um templo religioso da Arábia Saudita, até hoje existe. Vou falar disso lá no finalzinho da aula de hoje. Então a Kaaba era um templo religioso e o clã Coraxita, esse Coraxita aqui, era o que tomava conta desse templo, da água dessa região. A família do Maomé pertencia à ala mais pobre desse clã, não era de gente rica não, tá? Mas o clã em si era rico, não a família do Maomé, que eles pertenciam a esse grupo mais pobre. Vamos aqui continuar. Hoje a Kaaba, depois eu vou falar no final para vocês, é o templo oficial, né, do mundo muçulmano. Ele vai ser criado pelo Abu Talib, que é o tio dele, e também ele vai viver, vai crescer. Eu não citei aqui hora nenhuma na lâmina, mas já vou adiantar. Ele vai crescer e conviver com um primo dele chamado Ali, ou Ali para alguns, tá? Que era filho desse Abu Talib. Esse Ali, inclusive, vai casar depois, lá na frente, né, vai casar com a filha do Maomé, chamada Fátima, né, foi a filha mais velha do Maomé. Esse Ali vai casar com essa Fátima, mas mais para frente. Então ele foi criado por esse Abu Talib, que era um coletor de impostos, mercador, e com esse tio dele, o Maomé aprendeu essa profissão de comerciante, de mercador. Foi ele que iniciou o Maomé nessa arte de comércio, principalmente na região da Síria. A Síria era um lugar promissor na arte do comércio. Então caravanas subiam até a Síria, saindo de Meca, passando por Medina, passando pela Terra Santa, até chegar à Síria, levando mercadorias e trazendo mercadorias. E a honestidade do Maomé era tão grande que a família dele colocou um apelido, né, nele chamado aí Alamin, que significa o leal, o verdadeiro, o confiável. Tamanha era a honestidade do Maomé. E foi nessas idas e vindas para a Síria já era cristã,
A Síria, para quem estudou comigo no outro curso, sabe que a Síria ela também era cristã, mas não cristã romana, era monofisita, né? Então o Maomé ele conheceu o cristianismo na Síria, embora em Meca também houvessem cristãos e judeus, mas foi na Síria que o contato dele maior com os cristãos se deu, principalmente nesses comércios. E nessas caravanas ele encontrou com uma rica senhora que era viúva. O nome dessa senhora é Khadija, do mesmo clã do Maomé, né, o Hashimita. Então ele conheceu essa senhora e ele vai casar com essa viúva chamada Khadija. Ela tinha 15 anos a mais do que ele quando eles se casam. Ele tinha 25, ela tinha 40 anos quando eles vão casar. Ela vai ser a mãe, como eu já falei para vocês, de uma menina de nome Fátima, né, que é a filha mais velha do Maomé. Já vou adiantando para vocês, os dois primeiros discípulos do Maomé foram Khadija, a sua esposa, e o seu primo Ali. São os dois primeiros discípulos que o Maomé vai fazer posteriormente. Mas aqui ainda nada aconteceu, só estou contando um pouco da história desse homem chamado Maomé, um comerciante.